quebrou o gelo. Crioula guerreira que trabalha a semana inteira, bacana empresária, babá faxineira, crioula é seu próprio patrão. Se lembra de quando os avós lhe falavam, de quando os crioulos tocavam, crioula pra gente dançar. Crioula que na sua resistência, seus ritos, seus mitos, suas crenças, traz no peito sua tradição. Crioula que na sua umbigada não era mais do que nada, rasteira pra dar no patrão. Olha só, olha a crioula, olha pungacoreiro, que o Acomabu já chegou no terreiro. Só olha a crioula, olha pungacoreiro, que o Acomabu já chegou no terreiro. Ô lorum, ô lorum, eu venho de bom que dói, pra tocar tambor na beira, cantar pra São Benedito, que é meu santo padroeiro. Ô lorum, ô lorum, eu venho de bom que dói, pra tocar tambor na beira, cantar pra São Benedito, que é meu santo padroeiro. Crioula guerreira que trabalha a semana inteira. Linda música. Lindo. Linda. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Advíncula Reis e estamos aqui no programa Linha de Produção do jornal O Imparcial, em parceria com a Marandu. O Imparcial, eu lembro, é uma empresa do grupo dos Diários Associados. A linha de produção tem como direção executiva do Célio Sérgio e a chefia de reportagem é da Patrícia Cunha. Hoje conosco, estamos felizes em festa, estamos recebendo aqui a Nelinha do Babaçu, estamos recebendo aqui o Paulinho Acomabu e o Rodrigo Tarta. Acomabu é uma palavra iorubá. É dialeto que significa cultura não deve morrer. Dialeto fon. Significa? Costa do Beco. A cultura não deve morrer. Tá. Pertence ao Centro de Cultura Negra. Olha só, que bacana isso, eu não sabia. Você faz parte de um grupo antigo, né? Aqui de São Luís, de resgate da cultura. Eu faço parte afro. do Centro de Cultura Negra do Maranhão, né? Uma instituição que surge com essa ideia de trazer a valorização da nossa autoestima, o reconhecimento da nossa história, né? A busca da nossa identidade, né? Esse orgulho de a gente ser negro, de estar negro, de lutar a cada dia como. Né? E, consequentemente, faço parte do Bloco Afro-Acomabu, que é um bloco que surge do Centro de Cultura Negra com a intenção de buscar esses adeptos, de levar a nossa cultura, a nossa música. Né? Inclusive, essa música é uma música de nossa autoria, que nós cantamos no Bloco Afro-Acomabu. Bacana. Eu estava vendo um pouquinho, porque a gente conversou antes, né? A Acomabu é iorubá, né? E é uma língua da Nigéria. Tem 11 mil anos. Na verdade, está tudo ali na África, porque, na verdade, ele é da língua fon, né? Que é da Costa do Benin, que já é do nosso povo que veio para Casa das Minas. Mas está tudo ali na África, que é um continente, né? Vários países. E que está ali centrado. E vamos dizer que é uma língua. E que veio, o Brasil fala também, né? Fala. Tem comunidades que Iorubá, falam iorubá. principalmente. Bacana. E eu estou vendo que você toca atabaque, né? Atabaque. Que é outro nome, é árabe, atabaque é árabe é al-tabaque, né? Al-tabaque. É. Pois é. Aí, mas tem vários nomes, né? Tem conga, tambor. Conga. Tem vários nomes. É conhecido como atabaque também. E você? Tá quietinho aí com seu violão? Tá tudo tranquilo? Você sempre acompanha o Paulinho? Sim, conheço o Paulinho desde criança, na verdade. O Paulinho fez parte da banda Guedes, que é uma banda bem conhecida de reggae. Você se conhece desde criança? Isso, eu conheço. Então você conheceu ele. Então vocês se conheceram ano passado.
É? Da banda Guedes, banda de reggae, uma das primeiras bandas de reggae que são. Quem é seu pai? Meu pai é Ed Cândido. Ed Cândido. Guitarrista certo. da banda Guetos. Aí a gente já tem esse contrato há Aí bastante gurizinha andando peladinho, tocando já É. os cavaquinhos, brincando Tá nos, certo. nos instrumentos de brinquedo. E hoje é esse músico aí fenomenal, um dos melhores baixistas e guitarristas de Estou reggae vendo aqui, do bacana. nosso estado. Desculpa te cortar. Minha mestra, minha queridíssima. Olha, isso aqui tudo era para fazer pergunta, mas eu estou vendo, nós conversamos antes. Então, eu vou dispensar isso tudo aqui e gostaria que você contasse um pouco da sua história. Eu sei um pouquinho, né? Que você já foi para Lida aos 11 anos de idade, não é? Com 13 foi para Brasília. Eu tô certo ou estou errado? Tá certo. Estou indo bem? Tá indo muitíssimo Tá, depois foi para o Rio de Janeiro. bem. Isso. Lá no Rio de Janeiro, você ficou lá no berço de uma escola de samba, não é? Não, lá no Rio de Janeiro, na verdade, eu acho assim, a gente vai aprendendo, né? Agora nesse Você morou no Salgueiro? morei, mas não é o Salgueiro da Vila Isabel. Ah, não? Não. Opa! Esse Salgueiro, ele pertence a São Gonçalo. No São Gonçalo tem um bairro chamado de Salgueiro, que Olha depois só. de 3 décadas acabou virando, hoje, porque no Rio, acabou que os bairros os viraram comunidade e alguns viraram complexo. Hoje é conhecido como Complexo do Salgueiro, né? Considerado uma das áreas de risco, né, de lá, entendeu? Então, e assim, o que eu acho, assim, em questão de 20 minutos, a gente aprende muitas coisas, né? Porque em questão dessas primeiras perguntas, você fazendo com esses dois músicos, esses dois artistas aqui, você acaba aprendendo coisas. Eu, na verdade, quando eu fui para o Rio de Janeiro, né, fiquei lá, casei, e o meu marido, ele era o que eles costumam chamar, você não é carioca, você é papa-goiaba, que você está do outro lado, você está entre Niterói e São Gonçalo, É né? o quê? Papa-goiaba. Papa-goiaba. Que aí o carioca fala, não, esse cara não é papa-goiaba, porque fica ali para a área que fica entre Niterói e São Gonçalo. São Gonçalo, acho que é um dos municípios do Rio, que acho que maior, muito maior, acho que é um dos maiores, né, que hoje incorpora bairros como Itaboraí, Jardim Catarina, tem o complexo da Copeg. Então, assim, é um bairro coisa. E aí, quando eu casei, o meu marido era de lá e eu fui morar em São Gonçalo. E lá tem esse bairro chamado Salgueiro. Mas aí não algumas tem pessoas nada a pensam ver. que é o Salgueiro. Eu mesmo estava pensando. Mas não. E lá é um bairro, foi lá que eu vivi durante 30 anos. Até hoje ainda tem duas propriedades lá. E criei 2 filhos lá, né? Às vezes, uma coisa assim, que a gente precisa falar muito, é que tipo assim, que graças a Deus, hoje em dia, com um projeto que tem, que é chamado A Favela, que está até aqui, né? Que é a CUF, uma coisa, é porque eu acho que da mesma forma que as pessoas rotularam o Nordeste, né? Eu sou uma pessoa que eu falo assim, existem algumas coisas que eu espero que eu consiga, que essa juventude que está aí, eles consigam tirar esses estigmas. Um deles é, por exemplo, nordestino é retirante, né? E que nas favelas ou nas comunidades do Rio de Janeiro tem que se entender que 99% da população que vive nessas comunidades, elas são pessoas trabalhadoras, são pessoas extremamente criativas, igual as pessoas no Nordeste, uma quebradeira de coco, que só precisa de uma oportunidade para mostrar sua capacidade de produção, a mesma coisa é o pessoal que mora, porque dão vários nomes, dão favela, dão gueto, dão vários nomes, mas tem que entender que ali são pessoas extremamente criativas e são capazes. O que elas precisam é de ter a oportunidade de transformar, né? Hoje em dia, pesquisas já mostram a quantidade de dinheiro que rola dentro de uma comunidade dessa, né? O poder aquisitivo desse. Uma vez eu estava num jantar, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, como é que eu me posiciono sobre como é que eu combato racismo, né? E eu tenho uma forma muito particular minha de combater racismo, pelo seguinte, existe uma coisa que eu não gosto de alguns rótulos, e eu não quero que ninguém me vitimize,
Porque eu sou nordestina, porque eu sou negra. E uma coisa que ele acabou de falar, assim, que o grupo que ele faz parte é para resgatar a nossa história, né? Então, quando uma pessoa chega perto de mim, e quando ela fala para mim o seguinte, assim, uma vez eu estava numa entrevista e a repórter perguntou para mim, como é que você se sente sendo uma mulher preta, ter conseguido criar um projeto que hoje é reconhecido mundialmente? Você sendo descendente de escravo. Eu falei para ela, você não conhece a minha história. Eu não sou descendente de escravo. Meu povo foi escravizado aqui. Em outros países também. Se você quer falar da minha história, então, minha descendência é de pescador, vaqueiro, agricultor, reis, médicos e tudo. Então, eu não gosto muito de quando queiram contar a história do meu povo, eles querem contar de dentro dos navios negreiros para trás. Então, conte a história do meu povo, então, tipo assim, porque foi isso que fez que até hoje se refira a nós como se nós fôssemos incapacitados. Então, eu respondi para ela, não, se você conhecesse a história do meu povo de verdade, você saberia que a inteligência está no meu DNA, porque eu faço parte de um dos povos mais inteligentes que já viveu nesse planeta. É o formador da cultura do mundo, né? Isso. Quando as pessoas não contam essa história... Da matemática, tá tudo medicina, cores, tudo lá. Higiene. As pessoas não sabem, mas quem inventou a escova de dente foi há muitos séculos na África. Né? Então, tipo assim, depois veio para a Europa, mas foi trazido por aquele povo que tinha os hábitos da higiene, de tudo. A gente já sabia há muito tempo que a higiene preservava a saúde e tudo mais. Então, essas coisas assim então, acho que as pessoas não contam. É a mesma coisa, como eu falei quando eu estava nesse jantar, e a pessoa disse... Ele quis dizer que as pessoas que moravam nas comunidades, elas eram revoltadas. Tipo assim, todo mundo que mora numa favela é revoltado. Eu falei... E foi difícil, porque eu estava num lugar, considerado em São Paulo o lugar mais chique do momento, e eu estava numa mesa sentada só com homens. Eu já estava em muita desvantagem, porque eu era a única mulher na mesa, eram todos homens brancos, e eu tinha que... E aí foi quando um deles falou que... porque achava, ele estava falando que ele pretendia se mudar do Rio de Janeiro, porque ele sentia que as pessoas eram revoltadas. Eu falei assim, acho que você está extremamente equivocado. Pelo contrário, as pessoas que moram na comunidades, dê o nome que vocês quiserem dar, elas são pessoas extremamente felizes e pessoas que respeitam o próximo. Produtivas. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, me responde uma pergunta. Quem é mesmo que tem a senha da sua porta blindada da tua casa? Quem é que abre ela pela manhã? Outra coisa, quem é mesmo que cuida do teu bem mais precioso? Quem é a pessoa que abre o carro blindado e leva teu filho para a loja também? Onde é que ele mora mesmo? Se as pessoas fossem 1% revoltadas, você me desculpa, elas têm o controle de tudo. Porque quem abre a loja do shopping é o segurança que mora na comunidade. As pessoas não são revoltadas, pelo contrário, elas são pessoas lutadoras e que estão em busca de buscar o seu espaço. E simplesmente houve um silêncio na mesa. E até quando um deles se levantou e falou, o que você está falando é um absurdo. Então, eu acho que essas coisas acontecem exatamente porque a gente precisa alertar. É a mesma coisa, a gente precisa alertar que o nordestino, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente capacitado, ele não é retirante, ele é algo que vai em busca de oportunidade. O nordestino só tem um defeito, principalmente o maranhense, é que ele tem mania de não valorizar o que ele tem, né? Então, eu já conheci empresários maranhenses que diziam que tinham vergonha de dizer que eles eram do Maranhão. Né? Então, você vê o seguinte, assim, aqui no Maranhão, vamos supor o seguinte, assim, eu aqui mesmo, dentro da Marandu, eu tive a oportunidade de descobrir pesquisas que, caramba, já tinham saído até em revistas nos Estados Unidos. Mas por que no Maranhão nunca tinha havido um painel onde dissesse, olha o que esses pesquisadores aqui descobriram. Então, tipo assim, as pesquisas eram feitas e ficavam lá guardadas. Acontecia a mesma coisa na Embrapa. Então, tipo assim, coisas que, tipo assim, que botariam a gente num outro patamar. Né? Então, tipo assim, não, peraí, aqui no Maranhão tem pesquisadores incríveis. Quer dizer,
O mundo não sabe que uma das maiores coisas inventadas em prol da saúde cardíaca foi criado pelo marense, né? Que se hoje existe Exato. stent, É verdade. mas quem é que sabe que o stent foi criado pelo maranhense? Aí eu vejo pessoas que saem daqui, são lugares que eu frequento, tipo o Hospital Einstein, e não é porque eu vou lá, porque quando eu precisei fazer uma cirurgia, eu fiz aqui no Maranhão. Mas eu vou, porque meus amigos estão, às vezes eu estou acompanhando um amigo, alguma coisa. E aí no corredor é muito bom, engraçado encontrar. Você é da onde? Ah, eu sou de Teresina. Eu sou do Maranhão. Então, tipo assim, os médicos estão lá e eu vejo qualquer coisa que acontece de doença aqui, eu vou para São Paulo. Mas, gente, aqui no Maranhão tem medicina, tem engenheiro, tem cozinheiro, tem tudo de primeira. Mas o que eu sinto que os próprios maranhenses, né, eles não dão valor ao que é seu, eles não têm autoestima de dizer nós somos bons. E tipo assim, eu falo em qualquer lugar, até quando eu criei minha rede social, eu botei lá Nelinha, a rainha do Babaçu. E foi uma piada mesmo, eu fiz um deboche. Porque quando eu chegava falando de Babaçu, as pessoas diziam, ai meu Deus, lá vem aquela chata falar do Babaçu. E quando eu pude ver publicado nas redes, quando a JBS disse, dentro da bioeconomia brasileira, os mais potentes são Babaçu, cacau e açaí, aí eu tinha um know-how. Ninguém mais diria, meu amor, não é a Nelinha do Babaçu que está falando, quem está falando agora é a JBS. Se vocês estão dispostos a dizer para a empresa de maior do mundo em proteína animal que o Babaçu é a maior potência da bioeconomia brasileira, ok, discutam com eles, a faculdade de Nova York, a faculdade do Texas, que eles estão errados. Mas por que isso? Porque no Maranhão, o primeiro espaço que ouviram que eu tinha para falar, e quando ouviram, já estavam cientes, sabia o que eu estava falando, a loucura foi a Marandu, porque ela já tinha acesso a várias pesquisas que dizia exatamente o quanto isso era potencial. Mas às vezes eu ia falar, eu não vou falar nome, porque não seria nem delicado da minha parte falar, mas quando eu fui falar uma vez, eu tinha algumas reuniões, eu falo assim, gente, eu não aguento mais levar tapinha nas costas, porque muitas das vezes eu ia para a reunião, a minha vontade era de dizer um palavrão para aquelas pessoas todas, mas você tem que falar, ufa, mantenha a classe, então tá. Mas é tipo assim, porque eu ouvi piadinha do tipo, Babaçu, eu vi de uma pessoa que é um grande jornalista, e fez uma piada do tipo, Babaçu até a bunda. Então, tipo assim, porque se tivesse um pouco, se essa pessoa tentasse entender um pouco mais o que era o Babaçu, ele poderia dizer assim, caramba, o Maranhão pode ser o primeiro estado do planeta a dizer que tem gado carbono zero. Ele poderia saber que o Babaçu pode tornar o agronegócio do Brasil o melhor do mundo. Nós já somos muito bons no agronegócio e a gente tem todos os know-hows para continuar sendo. Mas não, tipo assim, a pessoa não sabe, não tem a menor noção o que Babaçu, agronegócio, indústria, petróleo tem a ver, né? Então, com certeza que se ele soubesse, por exemplo, que o combustível do Babaçu pode reduzir os poluentes do combustível fósforo e ainda pode economizar, que é o que a Arábia Saudita, uma das maiores empresas do mundo, o maior país de petróleo, está atrás, entenderia que não existe Babaçu até a bunda. Existe que o Maranhão deve se posicionar como a cereja do bolo, porque nós temos duas coisas. Nós temos a floresta mais importante do planeta e nós temos a logística, a segunda melhor logística do mundo. Tudo que se produz no Maranhão, podemos mandar a qualquer lugar do mundo. Você quer ir para a África? Nós estamos perto da África. Você quer ir para a Ásia? É fácil para nós. Você quer ir para a América? É fácil para nós. E tem uma terceira coisa. Eu não gosto muito de falar das minhas particularidades, mas eu tenho o povo maranhense, não é? Eu vim para cá, não foi em busca de emprego e tal. Eu vim para cá porque eu encontrei um grande amor. Olha, dizem que quem bebe água do Maranhão volta. Pois é. Não vai embora mais. Esse meu amor, e eu vim para cá ficar. Pois é, viu? Então tem esse povo, essa gente, que é uma delícia e você tem toda a razão. Mas precisa, mas eu como maranhense, eu digo que eu sou nacionalista, mas quando eu falo que eu sou nacionalista é o seguinte, que para mim o melhor país é o Brasil, o melhor estado é o Maranhão, o melhor município é Palmeirante e o melhor povoado é Santa Eulália. E por falar em Palmeirante, você como uma palmeirandense, o seu nome é Cornélia.
Cornélia Rodrigues. Eu acho esse nome maravilhoso. Você sabe que Cornélia era o nome da mulher de Júlio César, né? Chamava Cornélia. É. Uma pessoa E esse nome é um nome latino e que foi para a África. O nome Cornélia significa força. Eu, tipo assim, meu pai Porque botou vem esse de nome. corno. É força, não é? Ele falou, De falou, chifre. meu pai falou pra mim que, na verdade, é tipo assim, as pessoas, durante muito tempo, eu não gostava do meu nome Cornélia, porque as pessoas sempre levavam pra esse lado, Cornélia, corno, não sei o quê. E aí, um dia, a primeira coisa que fez eu passar a amar meu nome foi porque meu pai me explicou que era um nome bíblico, e que Cornélio havia sido um grande médico, e que ele fazia o quê? Ele atendia as pessoas pobres. Então, ele era um médico que dedicou a vida dele a salvar a vida dos pobres. E depois, eu descobri que na Espanha, né, o nome Cornélia era um nome, assim, que era... Não, um nome maravilhoso. Na Espanha, não. os espanhóis acham Cornélio um nome muito coisa, mas para mim era assim, era meio difícil, porque as pessoas sempre falavam assim, Cornélia, corno, aquela coisa toda, né? Mas o que Não, me mas fez... é porque eles eu usaram passar- isso de um outro jeito, mas é força, não é? Isso aqui é olha, bacana. bom E saber. usando aí essa expressão de força, não é? Você então saiu de palmeirandense, fez esse caminho aí que nós falamos um pouquinho, você conheceu o mundo e tem a sua visão de mundo igual você mostrou, enxerga as pessoas igual você enxergou. Eu queria saber como você descobriu o tal do leite. Não tem o leite do babaçu? Tem. E não tem o judeu nessa história? Tem. E não tem a vaca nessa história? E sabe uma coisa que eu acho que ultimamente eu passei a observar? É impressionante como, de qualquer forma, a história judaica sempre ela se cruza na minha história, né? Aham. E assim, eu nasci em Palmeirândia, no povoado de Santa Eulália, saí da casa dos meus pais com 11 anos, para vir morar em São Luís, numa casa de família, da família Baldez, na rua São Pantaleão, aqui perto, e para poder estudar. Eu estudei no Colégio Sotério dos Reis, que fica em frente à igreja São Sei. Pantaleão. E depois, nessa minha jornada, quando eu saí da minha casa com 11 anos, eu voltei com 13 anos. E aí aconteceu uma coisa, que foi tudo que aconteceu daí para frente foi reflexo do que aconteceu na minha volta. Quando eu saía na casa dos meus pais, eu sabia cada utensílios que a gente tinha na casa. A gente morava numa casa coberta de pindova, os 2 quartos e a sala e a cozinha também era tapado de pindova, chão de terra, e tinha um quarto que era coberto de palha e feito de barro. Só um quarto que era de uma espécie onde ficava ali as coisas mais valiosas, tinha janela de paparaúba, era só aquele quarto. E aí, quando eu voltei, quando a gente volta de férias, aquela coisa, a gente quer ver a família. Então, quando eu cheguei lá em casa, e quando eu saí da minha casa, minha mãe, que ela tinha era um pote, e tinha um gancho, e tinha um copo, um copo de alumínio. Ela tinha 2 caldeirão, um de ferro, que era até furado, e tinha vidro, sempre com uma tampa no fundo, Sei. de pano. Um caldeirão de alumínio, e ela tinha um bule, me lembro até hoje, verde até era o bule. E tinha 2 pratos. Eram pratos de uma porcelana, ele tinha um dourado e ele tinha uns xizinhos e uma coisa azul. Era o que minha mãe tinha de louça. E aí, quando chegava a hora de comida, minha mãe cortava uma folha de bananeira, botava em cima de uma mesa que fazia aquele espaço no fundo, jogava o caldo ali, e assim que a gente comia. Então, quando a gente foi embora, primeiro foi minha irmã, Francisca, com 13 anos, e ficou eu, Celso e Manuel. Nós 3 ficamos. E aí depois eu fui. E aí a gente tinha um objetivo, gente. É o que eu falo. Nordestino, ele não é retirante. Quando ele sai em busca de oportunidade. Ele sai pensando o que ele vai fazer para ganhar dinheiro para ajudar seus pais. Então nós temos com esse objetivo. Então, durante esses 2 anos que eu fiquei aqui estudando e trabalhando, eu pegava o dinheiro e mandava para meu pai. Minha irmã também fazia a mesma coisa. Podia ser pouco, mas mandava. Então, meu pai pegava esse dinheiro que a gente mandava e ele foi melhorando a nossa situação. Então, quando eu voltei 2 anos depois, a primeira coisa que eu descobri é que minha mãe tinha muito prato. Eu vi assim, aquele negócio ali, como se minha mãe tivesse mais de 12 pratos. Eu vi que minha mãe tinha uma garrafa de café.
E, gente, naquela época, ter uma garrafa de café é como você ter um carro popular. As pessoas podem achar que não, mas é tipo assim, vivi numa época onde garrafa de café, panela de pressão, era o iPhone, que todo mundo hoje em dia quer ter, da classe baixa quer ter. Então, era essa situação, né? Eu falo que eu vivi uma situação onde, na minha casa, um dia as pessoas perguntavam assim para mim, Nélia, como é que você se sente? Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que acho que a minha vida toda estava buscando as coisas. Eu buscava fogo. Aí a pessoa perguntou, buscar fogo. Mas sim, gente, às vezes na minha casa não tinha o fósforo para acender o fogo. Então eu tinha que ir na casa da minha tia buscar um tição de fogo, vinha sacudindo no caminho, que anos depois eu transformei numa história de conto de fada para contar para o filho de um patrão meu, e botava para minha mãe fazer a comida, porque a gente não tinha fósforo. No final dos anos 70 para os anos 80, era vendido fracionado. Você ia no comércio e comprava palito de fósforo. As pessoas pensam assim, como? Mas era. Então é por isso que eu falo, vamos admitir que nos últimos 50 anos a vida melhorou muito. Não está perfeita, mas perto de quem viveu essa fase. Mas já melhorou. Então, o que eu digo para você é o seguinte, assim, e aí eu tinha essa coisa. Quando eu vi a situação da minha mãe lá com mais prato, aí eu fui na casa do meu tio. E quando eu cheguei na casa do meu tio estava lá, e meu tio, eu me lembro que ele tinha chegado de pescar, tinha pegado muito peixe, e eu vi que repetiu a cena. Eu vi meu tio, na minha casa sempre teve mesa. Minha mãe, quando casou, ela ganhou uma mesa de paparaúba, mas na casa do meu tio não tinha. E meu tio seguiu o mesmo ritual, ele botou a mençaba no chão, botou a folha de pindova, e fez do mesmo jeito que minha mãe fazia. E aí aconteceu a cena típica, que o cachorro passar sobre as paredes, que foi outra história que eu contei, que para as crianças é uma mágica, né? Mas quando você mora numa casa de pindova, quando você bate no cachorro, o cachorro entra na parede e sai lá do outro lado. E o cachorro foi chegando perto da mesa e meu tio brigou com o cachorro. Sai daqui, cachorro! E o cachorro passou. Naquele momento, foi o que me fez chegar aqui hoje. Eu falei, caramba, a vida do meu tio continua do mesmo jeito. E eu não fiquei feliz só porque a vida do meu pai e da minha mãe estava mudando. Eu queria algo que também melhorasse a vida do meu tio. Sim. E a partir daquele dia, eu botei uma coisa na cabeça. O que tem? O que pode ser feito para isso acontecer? Da mesma forma que eu pensei nisso, aos 13 anos, eu percebi que essa história de sair, vir trabalhar e voltar, não combatia a desigualdade no meu povoado. Sim. Porque eu já tinha vivido a história dos garimpeiros que foram para Serra Pelada, que deixaram as mulheres que foram para trabalhar, para ganhar dinheiro. Às vezes não voltavam mais e eu percebi que aquilo ali não evoluía. E eu percebi também que a gente vivia um conto de fada falso, né? Uhum. Por quê? Porque eu percebia quando a gente chegava no final do ano, assim, meu Deus, quem viveu o começo dos anos 80, era que a gente era adolescente, a gente ia para o interior, e tem uma coisa assim, existe uma coisa que outro dia uma pessoa falou, se eu tivesse morrido antes eu não sabia. Aqui no Maranhão a gente tem uma fase que, quando o cara vai para o garimpo e ele ganha dinheiro, se fala assim, o cara embamburrou. As pessoas nunca entendiam de onde vem essa expressão, embamburrar. Era muito simples. Você ia para o garimpo e você conseguia pegar dinheiro. Quando você voltava, a primeira coisa que você comprava era um burro. Era como se você chegasse hoje e comprasse uma moto. Então, quer dizer, embamburrou, o cara está com dinheiro, porque ele está comprando burro, ele está comprando gado. Então, as pessoas pensam que embamburrou, nunca entenderam, mas essa palavra diz assim, o cara está embamburrado. É porque o cara está com dinheiro, ele está com tanto dinheiro que ele comprou um burro. Olha, Nelinha, só uma observação. Você está lembrada que nós temos que falar do leite. Do leite, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Você está lembrada, né? Estou lembrada. Tá. Então, o que acontece? Aí eu via que isso não solucionava. Os caras chegavam, compravam o burro, depois iam embora de novo. Então, eu queria algo que pudesse ser feito aqui, que as pessoas se mantivessem aqui. E foi aí que entra o creme de leite. Em 1999, eu estava com 30 anos, 35 anos. Nessa época, eu trabalhava como cozinheira na casa de família. E era uma família judaica. Quando eu fui contratada para trabalhar nessa casa, na entrevista, me foi esclarecido que havia um padrão diferente. Então, uma pia era para fazer peixe, as outras coisas, e outra pia era para mexer com carne. Até a louça era louça para isso. Por quê? Quando você trabalhava com carne, você não podia misturar leite animal. Tá então, certo. Esses são os judeus, conhecidos como os judeus caché.
Quer dizer, eles não misturam leite animal com carne. Tá Essa é a certo. regra. Não faz. Kasher é uma regra para Caché eles comerem, né? tipo assim, por exemplo, assim, se um caché chegar numa lanchonete, ele pedir um sanduíche, não pode ter queijo na carne. O hambúrguer, Aham. não pode ter. Então ele Interessante. come só a carne, com menos. É uma regra da. Nem todos E os tem um judeus. negócio que peixe também é só com escama, né? Não pode ser de couro. Eles têm toda essa regra. E aí, na hora de fazer, eles pediram para me fazer um estrogonofe de frango, que o menino adorava estrogonofe de frango, e eles me deram um produto para substituir o creme de leite. Beleza, eu fui lá cozinhar e, modesta parte, eu digo, porque eu sou aquele tipo seguinte, assim, eu sou metida, eu falo, eu sou uma das melhores cozinheiras desse país. Opa. Porque, desculpa, quem disse isso foi a Ana Maria Braga, ela disse que eu cozinho melhor do que muitos chefes, e repetiu isso 2 vezes, no programa ao vivo na Globo e em Havas. Então, eu sou uma das melhores. Então, por isso, quando eu provei com o produto que eles tinham me dado para substituir, eu falei, Ave Maria, coisa horrível. Mas, naquele momento, aconteceu a palavra chique, que todo mundo fala hoje. Conhecimento ancestrais. Eu detesto essas siglas. Aham. Porque eu acho o seguinte, assim, se eu chegar lá em Palmeirândia, para aquelas senhoras de 70, 80 anos, ou então se eu chegar Claro. em Cantanhede, ou então se eu chegar em qualquer vila de quilombola e dizer, gente, eu estou aqui para você me ensinar conhecimentos ancestrais. Os mais velhos vão dizer, o quê, minha filha? Mas se eu chegar e falar assim, eu quero aprender, quero saber no passado, como é que vocês faziam isso? Todo mundo vai entender. É isso mesmo. Então, naquele momento aconteceu isso. Quando eu provei aquilo que eu achei ruim, eu tive o seguinte, eu lembrei que minha mãe fazia um prato que dava o mesmo efeito que estrogonofe de frango com creme de leite de vaca. O mesmo gosto. Naquele momento, eu saí daquela cozinha e parei na Santa Eulália. Eu vi lá tudo, o caldeirão de ferro da minha mãe com um buraco, tampado com pano, e vi o frango lá dentro. Então, eu vi frango, eu pude ver, conseguia imaginar até aquela textura. Eu falei, cara, leite de babaçu dá o mesmo efeito que creme de leite. É possível fazer creme de leite de babaçu? E aquilo ali, em menos de meia hora, ali na beira daquele fogão, eu já tinha tudo esquematizado. Eu faria creme de leite de babaçu na Santa Eulália, porque babaçu o Maranhão tinha, e vendia para a colônia judaica. Eu tinha acabado de criar um negócio. Minhas primas iam quebrar o coco, que elas já sabiam, a gente ia fazer o creme de leite, eu ia vender para a colônia judaica, eu tinha criado um negócio. Elas fazem, recebem o dinheiro aqui, e eu tenho o cliente. Isso é a primeira coisa que eu falo sobre empreendedorismo. Se você vai empreender, quem vai comprar? Porque não adianta dar um curso, como às vezes são dados, todo mundo vamos aprender a fazer bolo. Tá bom, gente, mas nessa comunidade, que todo mundo sabe fazer bolo, quem compra este bolo? Então, onde é que isso vai me beneficiar? Onde é que eu vou melhorar a minha renda? Então, peraí. Então, se eu vou fazer bolo de macaxeira, é bom que tu faça de tapioca. Exato. Para, no mínimo, a gente ter uma clientela. Hoje eu compro de Nélia, amanhã eu compro de você, porque é bolo. Então, o empreendedorismo é isso. Então, ali eu tinha muito simples. Meu cliente era quem? A colônia judaica. Eu sabia do tamanho da colônia judaica. Eu falei, cara, imagina. E o mais importante, eu já saquei. A mãe compraria, a filha compraria, o mercado estava garantido e estabilizado. Por resto da vida, a colônia judaica seria meus clientes. Então, eu tinha criado uma estabilidade de negócio. A luz acendeu. E eu falei, é isso. O que Maranhão tem? Exatamente. E nós vamos continuar essa conversa, mas a gente vai ouvir mais um pouquinho de música. Ah, sim, com certeza. Não é? Lógico. Do Paulinho e do Rodrigo. Vamos nessa. Mas a gente continua nesse papo aí. Ai, tá bom. Pois é, e a gente vai continuar cantando, né, pra Linha. Ai, obrigada. Essa história tão rica, né, e que motiva, né, mano? É verdade. Todos nós. Rainha Negra. Rainha Negra, negra rainha, o reino do Acomabu, com todo axé, te magnifica. Rainha Negra. Vamos de novo, é porque eu tô emocionado de ouvir tanta história. 2. Rainha negra, negra rainha, o reino do Acomabu, com todo o axé, te magnifica.
rainha negra, negra rainha, o reino do Acomabu, com todo o axé, te magnifica. É a mãe, é a mão, o suor, a força da vida, a que busca os direitos que tem, de forma atrevida. Lute, minha negra, negra rainha, e tenha certeza que nunca estará sozinha. Lute, minha negra, negra rainha, e tenha certeza que nunca estará sozinha. Ayabá, Naila, Odara, Nangotime, Aquatuni, Dandara. Ayabá, Naila, Odara, Nangotime, Aquatuni, Dandara. Tens a doçura de Oxum, és guerreira como Iansã. Tens o cuidado de Manjá e a sabedoria de Nanã. Rainha Dudu, mãe Andresa, traz a beleza, a força e o poder, que no céu elas protejam toda a realeza que existe em você. Rainha Dudu, mãe Andresa, traz a beleza, a força e o poder, que no céu elas protejam toda a realeza que existe em você, viu? Ayabá, Naila, Odara, Nangutime, Aquatuni, Dandara. Ayabá, Naila, Odara, Nangutime, Aquatuni, Dandara. Rainha negra. Obrigada. Paulinho, para fazer contato com você, como é? No Instagram, Paulinho Acomabu, SLZ. No YouTube, Paulinho Acomabu com K. E é isso. Nas redes sociais. Certo? Tá, Nas redes então. sociais. Não é difícil. Não é difícil, dá para encontrar. Você esteve na França, né? Fazendo show? Eu tive a felicidade de também representar, né, nosso estado lá, levar um pouco da nossa cultura e, inclusive, na França, mexendo com a galera mais da comunidade, né? Então, a gente mexia muito trabalhava, né, com a comunidade árabe, né, o pessoal mais da periferia da França. Então, foi uma experiência muito interessante também, levando uma coisa que é comum, né, os nossos pandeirões, que lá também eles, né, a parte da Argélia, uma pessoal que colocava assim muito, não, mas a gente conhece esse instrumento aqui, a gente também. E aí a gente até ficou meio que conversando sobre como é que os pandeirões acabaram chegando aqui também, né? E como é que chegaram, você sabe dizer? Estou estudando essa É? Olha só, mas é bacana, viu? Que experiência rica Mas essa muito aí. legal, muito. Fora que a gente também tocou, né? Fizemos shows lá. Aí misturava artistas brasileiros, né? De várias regiões do Brasil, com franceses e alguns também árabes lá, todo mundo misturado, e fazia samba e fazia o som deles. E foi uma troca muito legal. Assim, Uma mistura, né? De música, de cultura. Tá certo. Nelinha, então vamos voltar lá. Até agora eu não ouvi a vaca. A vaca. Ah, já ouvi, né? Que não pode misturar. Não pode misturar, né? Mas aqui não pode misturar. Então, aí foi quando eu tive esse pensamento de vamos fazer. E aí, mas lógico que eu fiz aquilo que óbvio que eu ia fazer, mandar buscar babaçu aqui, tentar criar a primeira receita, o primeiro protótipo e automaticamente falar. Falei com ela, dona Meg, se ela queria experimentar. E ela falou para mim que não podia, porque para uma pessoa caché experimentar um produto, ele tem que estar liberado pelo rabino. Então, é tudo um protocolo. Hoje se fala selo caché. Então, quando você vê um produto com selo caché, é porque ele já passou por todas as regras. Então, assim, só o fato por exemplo, assim, do creme de leite de babaçu não ser de animal, isso não quer dizer que automaticamente a cultura eles vão usar. Tá. Tem que saber como é que ele é manejado. Aonde esses babaçuais, quais são os animais que passam por ele? Você tem que ter um comprometimento. Então, óbvio que o grande sonho da Reflita é uma coisa que a gente, mesmo porque hoje aconteceu uma coisa assim maravilhosa. Hoje você vê várias pessoas da comunidade judaica, desde que eles começaram a tomar conhecimento disso,
que falam assim, hoje em dia, por exemplo, a gente já tem um grande empresário que falou para a gente, olha, a gente está disposto a custear para padronizar. A gente quer creme de leite de babaçu caché. E aí, então, é uma coisa assim, por quê? Porque eles falam assim, porque outros que não são caché já experimentaram e falaram, cara, esse produto é tudo. E também porque eles, na verdade, eles se orgulham também, assim, que foi na casa, foi de lá que me inspirou, que eu tive essa inspiração. Então, para você fazer um produto caché, você tem que seguir essas regras, respeitar e tudo. E a gente não. Hoje a gente produz creme de leite, nós temos uma linha de 7 produtos. A gente quem? A gente quer o seguinte assim, bom, a Reflita começou da seguinte forma. Reflita é uma empresa. Uma empresa. Ela começou da seguinte forma. Eu tive a ideia, Jaime Monjardim Matarazzo comprou a ideia. Como comprou a ideia? Falou, O Jaime Jardim é um diretor de novela. É, um diretor de novela, fez grandes sucessos, Globo, né? isso. E é uma coisa assim, duas coisas que se misturam. Jaime Monjardim. Jaime Monjardim e a cultura judaica com a história do babaçu. O Jaime, quando ele foi o diretor do Clone, e ele mandou filmar aqui no Maranhão. Engraçado, aqui no Maranhão foram gravadas cenas do Clone. Mas sabe o que é engraçado? O Jaime nunca tinha vindo no Maranhão. Olha só. Né? E o que aconteceu é que quando o Jaime veio no Maranhão pela primeira vez, ele estava acabando de gravar a minissérie Um Passaporte para a Liberdade, que conta a história da mulher do Guimarães Rosa, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou muitos judeus. Né? Exatamente. Então ele resolveu contar essa história. O Guimarães Rosa, para quem não sabe, foi diplomata, mineiro, não é? Isso. Um grande escritor. Isso. Escreveu Grandes Sertões. Veredas, exatamente, muitas coisas. E aí o que aconteceu? Aí Jaime estava acabando, a gente tinha passado pela pandemia, e era quando a gente estava em todo vapor com essa história de vamos fazer creme de leite, babaçu, tudo. E foi quando ele falou, eu vou no Maranhão, porque o que aconteceu? Quando o Jaime resolveu investir no babaçu, aí começaram aquelas pessoas, você é doido? Jaime, você vai investir esse dinheiro, a Nélia, tudo. Aí as pessoas tinham uma coisa também assim, que o Jaime, a gente tem uma relação muito de irmão. Então as pessoas achavam assim que o Jaime estava fazendo aquilo porque era como se ele falasse assim, é uma forma de eu retribuir tudo que a Nélia já se dedicou a mim, a essa nossa amizade e tal. E na verdade não era só isso, é porque o Jaime realmente, ele sempre foi um cara que sempre teve a mente mais aberta. O Jaime foi um dos diretores que sempre nas novelas que ele dirigiu, ele sempre quis mostrar o Brasil. Então ele mostrou o Rio Grande do Sul como ninguém, com a Casa das Sete Mulheres. Exato. Ele mostrou o Pantanal como ninguém, com a novela Pantanal, e ele sempre gostou de mostrar o Brasil, né? Já me mostrou, por exemplo, quando ninguém falava em Lençóis do Maranhão, estava Jaime lá mandando gravar o Clone lá. Então, quer dizer, porque imagina, não imaginava. Então, assim, ele, há anos ele já conseguia. Então, era um cara que estava sempre de olho no Brasil. É dessas pessoas que tem o pé fincado na no terra. chão, e tipo assim, eu amo meu país e eu quero mostrar. Então já me explorou várias coisas do Brasil, né? As praias de Fortaleza. Então ele sempre gravou novela e quando ele dizia, não, eu vou para lá, e ele ia para lá e gravava. Por essa paixão que ele tem pelo Brasil. Mas aí as pessoas começaram a alertar ele, né? Tipo assim, você vai investir no Maranhão? Rapaz, Jaime e tal. E aí então, depois dele ouvir, ele não poderia discordar tanto, lógico, porque dinheiro não aceita desaforo. Ele falou, gente, foi o seguinte, eu vou aproveitar, estava acabando de gravar a minissérie. A gente tinha passado pela pandemia, tudo tinha parado, tinha retornado, a novela ia lançar, a minissérie ia ser lançada em dezembro, e aí ele falou assim, não, enquanto eles estão lá, aquele negócio todo, quem trabalha com televisão, coisa sabe que tem a hora de editar, ele falou assim, eu vou no Maranhão, aproveito e vou conhecer a família da Nélia, que eu não conhecia, e vou, porque a gente tá... Mas enquanto isso, as pesquisas aqui já estavam rolando há quase 5 meses. Né, o Rodrigo já tinha vindo, eu estava aqui já levantando tudo, o mercado. E aí ele veio para ficar 3 dias. Ele ficou Rodrigo 28 é o outro dias. sócio. É, o outro sócio. Eu e o Rodrigo tinha vindo primeiro, estávamos aqui, e aí o Jaime veio. Ele veio para passar 3 dias, ele ficou 28 dias. Gostou da terra? Ele falou o seguinte, assim, que ele costumava, a Baixada Maranhense ele considerou o Pantanal Maranhense. Ele falou assim que era linda, e eu me lembro de uma coisa que ele dizia o tempo todo para mim. Eu pensava que o Maranhão não tinha água, era uma coisa doida, né? Que as pessoas pensam que nós somos um seco, né? Que a gente vive no cerrado. Essa ideia que lá fora eles têm da gente, né? E que eu falo o seguinte, assim, que aí as pessoas cometem o maior erro, porque o Maranhão
é um dos estados que faz parte do Consulado de Ramsés. Ninguém nem sabe o que significa. A porta da Amazônia. Né? E muita gente nem sabe que acha Consulado de Ramsés, né? Porque se as pessoas soubessem, eu acho que eles já tinham outra noção sobre o Maranhão. É verdade. Mas aquela coisa, como ninguém sabe que o Consulado do Ramsés, né? Mas o Consulado do Ramsés nada mais é que é uma prova de que o Maranhão tem os maiores bolsões de água doce de reserva desse planeta, estão no Maranhão. Então, por isso existe o Consulado de Ramsés, né? Então, mas muitas pessoas não sabem. Então, por isso que as pessoas acham que nós somos uma terra seca. Mas, na verdade, nós temos 2 estações. Inverno e verão. Essas são as 2 estações. Nós temos água demais. Nós estamos dentro da bacia amazônica. Então, assim, na verdade, como eu falo, nós somos a cereja do bolo. Mas foi aí que o Jaime veio e se apaixonou pelo Maranhão. E durante... acho que esse ano, 2025, foi o ano que o Jaime menos veio no Maranhão. Mas o Jaime vinha, no mínimo... 5 vezes por ano ele vinha para o Maranhão. Só agora, em 2025, que ele vem mais, porque ele está começando a rodar o novo filme dele, que vai ser um filme chamado Santo Guido, que conta a história do santo sufista, né? E também a próxima novela dele, que é uma novela que, a princípio, tá caminhando para se tornar uma minissérie, porque a Netflix está interessada, que se chama Romaria. E ele, mais uma vez, ele vai... Em Romaria, o Jaime pretende contar a história do Brasil inteiro. Tanto é que ele vai contar a história do Sul, do Nordeste, do Sudeste, porque os personagens saem desse Brasil incrível que a gente tem. Então, por isso ele vem. Mas aí Jaime se apaixonou. E essas novelas acabam dialogando com o pagador de promessas, né? Na verdade, é o seguinte, assim, não tem nada a ver com pagador de promessas. Não, eu estou falando que pagador de promessas tem uma espécie de romaria, que é ele carregando aquela cruz. Na verdade, romaria, porque essa novela foi baseada na música, né? De Renato Teixeira, né? E é que, tipo assim, na verdade, ela vai falar mesmo de fé. Tanto é que dentro do núcleo... Gente, eu estou dando um spoiler que daqui a pouco já me falou, Nélia. Olha, eu estou vendo... É melhor parar. Eu não Mas tenho eu só sei dizer nada a ver com isso. A única coisa que eu digo a você é a seguinte, é uma novela que vai falar de humanidade, vai falar de amor, de família, vai falar de ser humano, né? E a coisa mais importante, o Deus é um só. Cada um tem a forma de chegar nele, mas desde que esse caminho, para mim, no meu ver, assim que eu enxergo, seja do bem, você está pensando no bem em comum, é isso que vale. Né? Cada um interpreta, cada um de nós vivimos de lugares onde essa imagem é passada de um jeito para a gente. E a gente passa. Mas, na verdade, Romaria vai falar disso, vai falar de amor, de família, de valores que a gente precisa ser alertado, porque senão a gente nós estamos passando o dedo muito rápido e acabando não sentindo. E quando você não sente, fica muito difícil de você passar o que você não sente. E hoje vocês exportam, por exemplo? Não, hoje é o seguinte, assim, existe uma coisa assim que as pessoas falam, a gente fala assim, gente, projeto Reflita, ele tem 25 anos que ele começou a nascer, mas eu vou falar uma coisa para você. Não sei se aqui na plateia a gente tem pessoas que vêm do setor da indústria, mas eu vou falar uma coisa para você. Você botar no mercado um produto que ninguém nunca fez, é diferente. E a Reflita é isso. A Reflita, todos os produtos da Reflita são produtos que nunca foram feitos. Então, por exemplo, leite de babaçu, minha avó fazia, minha bisavó fazia, minha tataravó fazia, mas creme de leite foi uma ideia minha. Então, é sua. E outra coisa é o seguinte, assim, para você fazer creme de leite, vamos supor, primeiro a gente contratou uma equipe de engenheiro de alimentos. Ok, né? Ele fez uma receita e deu certo. Mas qual o teor de gordura? O que isso pode fazer para as pessoas? Tudo tem que ser explicado cientificamente. Aí contrata-se uma equipe de engenheiro de alimentos, pesquisador e tudo. Dentro dessa equipe de engenheiro de alimentos, eles têm que entregar muita coisa. Eles têm que entregar o mercado. Peraí, mas vai ter mercado para isso? Tem volume? Que eu tomei raiva dessa palavra. Tem volume? Porque quando você quer lançar um produto em cadeia industrial, a primeira pergunta que eles perguntam para você é: tem volume? O que é ter volume? Não adianta lançar um produto hoje e amanhã você não ter matéria-prima para repor no mercado. Então, se você vai botar um produto no mercado, você tem que ter certeza que você vai conseguir rodar. E para isso, você tem que fazer círculo de pesquisa. E no caso da gente querer criar uma nova cadeia do babaçu, entenda, a gente teria que provar tudo. E eu falo o seguinte assim para as pessoas: durante esses anos todos, tudo que em relação ao babaçu, eu tive que provar. Primeiro, eu tive que provar, desde que tinha volume,
que quebradeiras de babaçu não haviam sumido, Uhum. que era possível botar assim, um produto, pelo menos no começo, para rodar da mesma forma que era feita há 50, 60 anos atrás, quando a gente sustentava o mercado do óleo do babaçu. Então você tinha que provar que essa cadeia tudo era possível se fazer hoje. Então a primeira coisa, mas tem volume? O que, que tem volume? Tem mulheres suficiente para quebrar esse babaçu? Vocês têm como manter esse produto no mercado? Aí a gente tinha que provar. Aí, para mim provar que tinha volume, eu usei a estratégia que usada para prender a Capone e Pablo Escobar. As pessoas podem pensar que, não, isso é uma piada. Não é uma piada, gente. Eu estava tão cansada de ver as pessoas dizer para mim, tem volume. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de pesquisadores renomados, porque mesmo os pesquisadores da Marandu, que estavam acostumados a fazer pesquisa, eles podiam provar que o produto era possível, que tinha as eficácias do que se dizia lá. Mas eles nunca tinham produzido esse produto em cadeia. Então, eles diziam assim, eu não posso dizer que tem a cadeia. Então, um dia eu pensei, meu Deus, eu tinha certeza que tinha, porque quando você entra numa mata de babaçuais, se não se juntasse o babaçu, meu amigo, ninguém passava, porque tinha germinado. A primeira coisa que eu observei é que não existia esse problema. E eu perguntar, mas para onde tem esse babaçu? Tempo depois eu descobri que as quebradeiras de coco, elas não dizem que elas são quebradeiras porque elas tinham vergonha. Porque havia-se dito que quebradeira de coco é tipo assim, você está realmente abaixo da linha da pobreza. Então, babaçu era coisa referenciada a você é muito pobre. E às vezes as pessoas não querem esses rótulos para si. Então, essas foram as coisas. Então, eu já sabia, pronto, mas como é que eu vou provar isso? Então, um dia, eu estava assistindo um filme e eu vi que Pablo Escobar foi preso com o maior traficante do planeta porque ligaram a ele produtos referentes à diluição de coca e que ele comprava. Pô, mas tu tá comprando tudo isso, então, cara, tu tá vendendo muita droga. E a Capone foi preso por causa do dinheiro dele, não porque ele foi preso com a bebida, mas o imposto de renda dele provou que sim. E aí, um dia, eu vi uma pessoa com uma carga muito grande de babaçu. Eu perguntei para ele, vem cá, quanto por mês você compra de babaçu? E era lá perto de onde a gente está localizado, na Baixada. Ele falou, por semana, eu consigo comprar 3.000 quilos de babaçu. Então, era 3 toneladas de amêndoa. Eu falei, caramba, se aqui nessa região, só nesse pedacinho aqui ele consegue isso? Mas isso não ia me responder. Então, a gente sabe que o babaçu de amêndoa é uma porcentagem muito grande. A maior porcentagem de babaçu é o cavão, né? E eu descobri que em Tocantins tinha uma empresa que na época ela tinha 60 e poucos anos de mercado e que a matéria-prima que ela usava era babaçu. Então, o que eu pensei? O Maranhão tem as maiores florestas de babaçuais do planeta. Depois, Piauí. Depois, Tocantins. Se eu conseguisse ter um encontro com esse dono dessa indústria e ele dissesse para mim quanto ele rodava dia de amêndoa, de endocarpo, eu conseguiria saber, porque dependendo de quanto ele rodava, eu podia dizer, não, no Maranhão tem volume, Maranhão não é o número 1, no terceiro já me diria. Assim eu fiz. E eu marquei uma reunião. Quando eu tentei marcar reunião com ele, a primeira coisa que falaram para mim, você não consegue falar com esse cara. O nome dele é Edmundo Baruch. Ele já é a segunda geração da família. Começou com o pai dele, que criou a Tobasa. E aí eles falam assim, esse cara é muito escorregativo, ele não fala, ele não coisa e tal. Tudo bem. Mas eu havia chamado a atenção dele, porque ele queria saber por que existia uma pessoa falando tanto de babaçu. Isso gerou uma curiosidade dele. O que essa mulher está pretendendo fazer com babaçu? E isso foi o que fez ele querer me receber na fábrica dele em Tocantins. Quando eu falei para ele que eu queria ir lá, ele falou que me aceitaria me receber e marcou para um dia de domingo. Foi muito engraçado. Tempo depois, eu saquei. Quando eu cheguei lá, ele estava lá com a equipe dele e ele falou, ô Nelinha, eu não posso te mostrar a fábrica porque hoje é domingo. Óbvio, ele marcou a reunião domingo porque ele não queria me mostrar a fábrica dele. E depois de conversar, ele perguntou para mim, mas o que você realmente vai fazer com o babaçu? Eu expliquei para ele que eu estava na cadeia do leite, do creme de leite, eram cadeias totalmente diferentes. E ele é da área do cavão. E aí eu falei para ele assim, eu vim aqui porque eu queria que você me respondesse uma pergunta. Quanto você roda dia de babaçu dentro da sua fábrica? Ele sorriu para mim e falou para mim assim, olha, eu não posso te dizer isso, mas eu vou te dar uma resposta. Eu sou a maior empresa de carvão ativado da América Latina. Quando ele me falou isso, eu falei, peraí, da América Latina?
A maior empresa de carvão ativado? Eu falei, como é que é? Ele falou, sim, eu sou a maior empresa de carvão ativado da América Latina. Então, na verdade, ele havia acabado de me dar um dos maiores presentes da minha vida. Porque entende uma coisa, ele estava falando que a empresa dele era a maior da América Latina, não era do Brasil. Na América Latina, a maior empresa que entrega carvão ativado é a dele. E aí eu falei, pronto, a partir de hoje ninguém mais me enche o saco. Porque é a maior empresa de carvão ativado da América Latina. Se tem endocarpo, tem amêndoa. Então tem volume. Mas eu fiz uma brincadeira. Aí quando eu chefe, gente, vocês sabem onde é que está a maior empresa de carvão ativado da América Latina? Aí o pessoal dizia, no México. Eu falei, não, gente, está no Brasil, bem ali em Tocantins. Então ele me respondeu o famoso volume que eu precisava. Então eu sabia que tinha volume, né? E aí isso também ainda serviu para que eu conseguisse agregar valor no babaçu, porque para você ter um produto bom, você tem que agregar. Então, se em 1999 eu tinha como cliente a colônia judaica, em 2019, quando a gente começou a desenvolver, isso para mim poder responder aquela outra pergunta, se a gente está vendendo nacionalmente, internacionalmente, para mim, para a gente começar a desenvolver toda a cadeia, meus clientes não eram só a colônia judaica, eu tinha os veganos. Eu tinha os intolerantes à lactose. E o melhor de tudo, eu era sustentável. Então tinha a coisa, meu amor, se tinha alguém que podia ficar bonito na selfie, era eu. Porque eu tinha um produto que tinha a única logística do homem, do pó vieste ao pó retornaste sem deixar nenhum vestígio. Isso é babaçu, apenas sua descendência. Eu poderia criar produto com impacto carbono zero. Eu podia sustentar uma cadeia de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, quando meus produtos chegassem na prateleira, eu era o produto, eu era sustentável, eu cumpria as ODS da ONU. Então, tipo assim, esse produto é diferente. Eu tinha leite de babaçu, onde tudo era aproveitado. Eu provava que o pilocarpo era ótimo para virar desde estofamento de carro a outros produtos, assolado de tênis, descarbonizado. O mesocarpo, todo mundo já conhece biscoito, laboratórios franceses usam para encapsular remédio, e suas qualidades são incríveis. A Natura usa para maquiagem, mas não dizia para ninguém, porque era matéria-prima barata, ganhando muito, comprando em real, em centavo, vendendo em dólar. Então, para que falar sobre isso? A L'Oréal também. Então, tipo assim, e eu dizia, cada produto. E aí chegava no endocarpo, que era carvão ativado, importantíssimo para o planeta e para qualquer cadeia de indústria. Você precisa de água. Se você tem um carvão sem derribar nenhuma árvore, que é o melhor, e que você pode pegar todas as águas, reaproveitar e voltar ela para o mercado totalmente livre de contaminação, então, desculpa, babaçu significava, eu dou água, eu dou alimentação, eu dou tudo. E o melhor, eu descarbono. Uma árvore começa a produzir, já é lucrativa desde os 2 anos. Com 2 anos, uma pinduveira tem 5 metros de comprimento. Então, pensa a quantidade de carbono que ela pode pegar. Raízes profundas, nem com fogo você mata uma palmeira. Ela vive até os 80 produzindo. Depois de 7 anos, ela começa a produzir o babaçu. Tudo você aproveita. Então, tipo assim, você pode criar gado carbono zero. Você pode alimentar, você pode ajudar nos combustíveis fósforos, porque você pode que o combustível fósforo seja menos poluente, o que rende mais, e é isso que a gente precisa, de algo que pegue todas as indústrias, não bote dedo no olho de ninguém. Ninguém desmatou porque queria desmatar, a gente estava evoluindo. Ação é ação. Nós sabemos da reação hoje, e o Maranhão diz, eu sou a solução. Por que eu sou a solução? Porque eu posso criar gado, eu posso plantar soja, eu posso plantar milho, eu posso fazer tudo isso. E o melhor de tudo, galera, eu sou sustentável, eu tenho água, então o Maranhão é a cereja do bolo. Eu tenho logística. E o melhor, nós temos babaçu. Nós não temos babaçu até a bunda, como alguns falam. Nós temos babaçu para criar alimentação para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Nós temos sachê de combate à desnutrição infantil, que é um dos produtos da Reflita, feito onde nós substituímos o amendoim pelo babaçu. Então, e a ONU agradece, porque no Sudão do Sul, a gente pode, daqui a 5 anos, viver o pior preconceito impossível de combater, que é onde ela diz assim,
As pessoas têm capacidade intelectual menor do que outra. Porque todo mundo sabe que criança que passa por nutrição infantil se torna adultos menos capacitados. Então, se um Estado tem tudo isso, por que acha as pessoas ainda sintam em querer rotular esse Estado como o segundo Estado mais pobre? Não, esse Estado ele tem tudo. Ele pode atuar em várias cadeias, porque nós temos ave mais sustentável. Se cria gado, pois continue criando, mas transforme em 7 anos o seu gado em... Meu amor, desculpa, o couro do meu boi eu sou vendo para Luiz Vuitton e para a Prada. Por quê? Porque é descarbonizado. E a Prada vai dizer, desculpa, é esse o couro que eu quero. E a carne? Cara, eu quero essa carne, que está tudo bem, eu estou comendo carne, mas essa carne está ótimo. Eu estou ajudando o planeta. O leite também. Então, leite vegetal, leite animal, está tudo certo, gente. Não existe isso. Uma coisa que eu sempre deixo claro, eu sou da sustentabilidade, mas eu estou aqui para mostrar que a gente pode caminhar lado a lado. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de indústria. Eu não tenho contra a indústria de plástico. Que tu criou o melhor canudo sustentável, criei. É para substituir o de plástico. Não é para acabar com o cara que faz canudo de plástico. Ele vai trocar a matéria-prima dele, ele vai manter a cadeia dele, os funcionários dele, está tudo certo, gente. Então, essa é a forma. Então, é por isso que a Reflita é realmente uma empresa para se refletir. Ela não é uma empresa que quer ser única, porque o mundo é feito de pessoas, de comunidade, todo mundo junto, cada um atuando na sua coisa. Tudo é importante. Nós estamos aqui hoje para falar de sustentabilidade, falar de preconceito racial, mostrar boa música, bons talentos e perguntar. E está tudo junto, é só a gente saber, não se preocupar. Mas é isso. E Babaçu é isso. Então, quando você ouvir, eu não sei se você é paulista, mas eu sei que você é uma maranhense. Eu sou mineiro. Mineira, eu adoro mineira. Minha melhor amiga é mineira, sabia? A Ilma, uma das minhas melhores amigas é mineira. Eu adoro o povo mineiro. Você sabe uma coisa seguinte assim? Eu queria tornar o Babaçu, eu quero tornar o Babaçu do Maranhão, porque o mineiro, ele tem o queijo canastra de Minas Gerais. Os mineiros souberam usar uma coisa deles e transformar, tipo assim, o queijo canastra é uma coisa mineira. Não existe. Então, eu faço assim, então eu tenho essa coisa, o Babaçu do Maranhão, é por isso que eu falo, do Maranhão. Tem em Tocantins, tem no Piauí, tem no Brasil inteiro. Mas o do Maranhão, o Maranhão tem as maiores florestas, entendeu? Mas é isso, então, reflita isso, é refletir sobre tudo. E eu falo o seguinte, assim, eu não reflito só sobre a pobreza das 350 mil quebradeiras de coco do Maranhão. Eu quero também que as crianças do bairro do Salgueiro, os jovens lá, não se envolvam com nada. Eu quero as mesmas oportunidades. O que eu quero que aconteça com o menino que está lá na Baixada, eu quero que aconteça. Eu quero que os meninos da Baixada, eles possam ser predeiro, engenheiro, mecânico, policial, o que eles quiserem. Eu quero oportunidade para eles. Mas eu quero também que os meninos do Salgueiro, da Rocinha, porque Salgueiro, eu criei 2 filhos no Salgueiro. Um de formação hoje é formado em Relações Internacionais, falta daqui a 1 ano e meio termina a faculdade de Direito, e foi criado lá. Sim, teve amigos dele que se envolveu por tráfico, até já, mas a maioria só quer oportunidade. Então, eu falo que a melhor forma de a gente combater a desigualdade é fazendo conexões e criando oportunidade. Quando eu vim aqui na Marandu, há um tempo atrás, e fiz a primeira conexão, e eu pude chegar depois em Rio, São Paulo, e falar, gente, no Maranhão existem pesquisas que podem combater doenças que estão procurando, como o síndrome da criança com pele de borboleta, que são aqueles machucados, que você precisa de um bom produto para acabar com a infecção, e que hoje a Marandu tem essa pesquisa, pesquisador da Marandu tem essa pesquisa. Então, eu acho conexão, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, quando eu recebi um prêmio em Harvard, nos Estados Unidos, eu fiz questão de dizer das pesquisas incríveis que acontecem aqui na Marandu. Então, é isso, é conexão. Então, uma conexão que eu venho aqui hoje, vocês me abrem esse espaço para me falar. As pessoas que tiverem acesso a essa informação, quer dizer, eu nunca imaginei que um dia eu estaria sentado falando com um jornal que é símbolo de informação no Maranhão, que é o Imparcial. Está aqui dentro com pessoas acadêmicas, jovens estudantes e tudo, falando. Então, isso vai conectar outras pessoas. Outras pessoas vão saber. Então, é isso. A melhor forma da gente combater desigualdade
Para mim é criando oportunidade, como essa que você criaram aqui, para mim estar aqui presente. Estou muito feliz de estar, assim, vim com muito prazer. Só peço desculpa pelo atraso, mas não foi de proposital. Não tem que pedir desculpa. Se você está feliz, nós estamos. Mas é extremamente isso, felizes. e eu fico muito orgulhosa de ver, eu tenho muito orgulho de cada professor, de cada estudante maranhense. Meu Deus, quando eu vejo ganharam medalha não sei aonde, na robótica não sei aonde, eu falo, gente, pelo amor de Deus, é isso. Eu acho que o que o Maranhão tem que fazer é isso, mostrar o seu talento, as pessoas que estão aí na cultura, na música, tentando mostrar seus talentos, porque cultura, música, é uma forma de você conectar pessoas, tirar pessoas. Se um jovem está em casa, não tem nada para fazer, mas tem uma escolinha de música ali, vai aprender a tocar atabaque, vai aprender a tocar violão, vai lá, sua mente, não importa que não, mas eu não quero que meu filho seja músico, não tem problema, ele pode tocar violão, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um senador, um deputado, que também, gente, a gente tem que pensar em criar esse povo também, mas com a ideologia de, meu filho, é assim, não entende, isso aqui, ou você muda, ou então nós vamos estar todo mundo nesse caos, estamos todo mundo. Como aquela foto, né, do lixo, que mostrou. Desculpa, não tem ninguém fora, está todo mundo dentro. Tu está jogando o lixo ali, meu amigo, está aqui dentro, continua aqui dentro. Então, estamos todos dentro, e eu acho que essa é a forma da gente pensar. Eu já sei que eu já falei demais, peço desculpa. Não, você não e pode dizer, demais. Nélia, já chega, Não, porque eu realmente... Não, você não fala demais. Nós vamos fazer a parte A, foi hoje, B, e C e D desse programa. Eu não tenho como te agradecer. Imagina, eu que estou Foi uma muito honra orgulho receber de você. estar aqui num espaço desse, no meu estado. Muito obrigado ao Paulinho. Muito obrigado ao Rodrigo. Nós vamos ouvir vocês mais um pouco para encerrar. Eu tenho uma escritora que ela chama Belinha. Tem Nelinha e tem Belinha. Belinha. Né? As duas. Ela tem 2 livros, um chama Fardo Florido, ela é muito interessante, e Pedras e Flores. Mas eu peguei um pedacinho aqui de um poema dela que eu vou ler para você. Ai, obrigada, que honra. Eu vou pegar só um pedaço, que é Machado, Cacete e Cofo. Instrumentos de trabalho pesam no ombro, na face, calejados de promessas. Verdade. De tornar mais leve a luta, que só conhece o cansaço. Chão apinhado de fruto bem nascido, ensolarado e pronto para o destroço, aquece o estômago oco, do pobre que vende coco, como quem planta ilusão. O nome desse poema é Quebra-Coco, ela fala do coco de Babaçu. Um grande beijo. Eu não tenho como te agradecer. Imagina, mais. eu que Vamos ouvir. Imagina. Deixa eu beijar. Imagina, eu essa que mão agradeço, aqui. imagina, eu Um que grande agradeço. beijo. Gente, eu não tenho como agradecer vocês também. Vamos lá. Nelinha, também foi uma honra. Muito obrigado. Pra mim é uma ter honra ouvir essa música oportunizado boa, esse de momento pessoas pra tão... Tem tanto a nos ensinar. É interessante porque a sua história acaba refletindo para muitas pessoas que devem estar te assistindo e que conhecem um pouco da tua história. Eu acho que isso é ancestralidade, né? Que tu não gosta, mas é. A tradição do nosso povo, né? Tudo bem assim. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo, dizem que zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Quilombos são negros numa grande união, lutando com força contra a discriminação. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo, dizem que zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Quilombos são negros numa grande união, lutando com força contra a discriminação. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a plateia. Nelinha, muito axé pra vocês sempre. Para nós todos. Obrigada, lindas Valeu. músicas.
Gente, muito obrigado. Foi Imagina. uma honra receber vocês.